Ao longo desta semana, vimos o aparelhamento sigiloso de Bolsonaro no governo passado ganhar a luz do dia e a Polícia Federal avançar a passos largos no escândalo da ABIN paralela. Veja neste vídeo os principais destaques dos últimos dias que foram marcados por revelações bombásticas sobre os esquemas do ex-presidente no caso das joias sauditas e na espionagem ilegal contra seus adversários políticos. Uma coisa está evidente: Bolsonaro fez de tudo para se manter no poder e ainda terá de responder pelas suspeitas de tentar um golpe de Estado no Brasil. Antes de conferir o giro semanal preparado pela Mídia Ninja, se inscreva em nosso canal e nos ajude a bater a marca de 1 milhão de seguidores inscritos no YouTube. Confira agora as notícias. Os investigadores da PF afirmaram que no relatório final que for enviado ao STF sobre o caso das joias, que o dinheiro da venda ilegal dos itens foi convertido ao patrimônio pessoal do ex-presidente Bolsonaro e serviu para bancar as suas despesas durante viagem para os Estados Unidos em 2023. Segundo apontou o relatório, Bolsonaro sacou em dinheiro vivo o valor do comércio ilegal dos presentes oficiais da União. Os agentes precisaram com exatidão o montante que foi destinado ao patrimônio do ex-presidente, mas suspeitam de que foram desviadas joias do acervo da União, com valor de cerca de 4,5 milhões de dólares. A PF também relata que o general Mauro Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, repassou R$25 mil ao ex-presidente, valor oriundo das joias. Os investigadores também afirmam que o ex-presidente utilizou o avião presidencial para enviar as joias do acervo presidencial para os Estados Unidos, sob a alegação de tratar-se de uma viagem oficial do executivo. Segundo consta no relatório da PF, Bolsonaro e Cid utilizaram a aeronave com o objetivo de ocultar os atos ilícitos, nomeadamente a venda dos itens em lojas de leilão dos Estados Unidos. Os recursos da venda dos relógios Rolex e Patek Philippe, somando $68 mil, foram depositados em junho de 2022, em uma conta em Miami, no nome do general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid. A Polícia Federal rebateu, no relatório de indiciamento, todas as alegações da defesa de Jair Bolsonaro contra as acusações sobre o esquema das joias sauditas. Em uma delas, Bolsonaro alega que as joias recebidas por estadistas árabes eram presentes pessoais. Entretanto, a PF argumenta que, por serem itens concedidos em viagens oficiais, deveriam ter sido incorporados ao patrimônio público e devidamente registrados. Como revelou a PF, as joias não foram declaradas à Receita Federal, o que também contraria a justificativa do ex-presidente de que não haveria obrigação de registro. Jair Bolsonaro também mente ao afirmar que usava as joias pessoalmente, pois a PF descobriu que os itens foram desviados e vendidos. Por essa suspeita, Jair Bolsonaro e mais 10 pessoas foram indiciadas pelo crime de peculato. A Operação Última Milha, realizada na manhã desta quinta-feira pela Polícia Federal, cumpre novos mandados de buscas e prisões contra esquema de espionagem ilegal que já mirou o vereador e filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro. Além de Carlos, o deputado federal e então diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, também se tornou suspeito no caso da ABIN paralela, que formou uma divisão sigilosa dentro da agência durante o governo passado, com o intuito de monitorar desafetos e adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora investigado, Ramagem é pré-candidato para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Conforme apontam as investigações desta nova fase da Operação Última Milha, a Polícia Federal apurou que a ABIN produzia fake news para abastecer o gabinete do ódio durante o governo Jair Bolsonaro. Segundo o relatório da PF, obtido pela jornalista Bela Megali, a divisão ilegal que monitorou autoridades e adversários políticos do ex-presidente também gerava informação com base em dados de inteligência para influenciar a opinião pública. Os alvos desta ação são 2 policiais cedidos à ABIN que trabalhavam diretamente para o ex-diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, e integrantes do chamado Gabinete do Ódio no Palácio do Planalto. Ao menos 2 dos investigados presos nesta quinta-feira na Operação Última Milha tinham conhecimento sobre a existência de uma minuta de decreto
para promover um golpe de Estado, que poderia ser assinada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A minuta do golpe é alvo de um outro inquérito, que tem como alvo o ex-presidente Jair Bolsonaro e assessores próximos. Uma das bases da investigação sobre a ABIN paralela são os diálogos mantidos entre o militar Giancarlo Gomes Rodrigues e seu superior, o policial federal Marcelo Araújo Bormevé. Por fim, fique com o pronunciamento do líder do governo, o senador Randolph Rodrigues, logo após vir à tona, na última quinta-feira, as novas informações sobre o escândalo da ABIN paralela. Como vocês podem ver com a abertura do sigilo das investigações no dia de hoje, pode também perceber que os que monitoraram fracassaram em suas ações de tentar encontrar algo que atentasse contra a reputação da cúpula dirigente da CPI da Covid. Repito, isso só mostra o quanto grave foi o que ocorreu. Enquanto brasileiros estavam morrendo por conta da pandemia, o governo de então, ao invés de comprar uma vacina, se dedicava a utilizar o aparato do Estado contra os opositores e contra aqueles que queriam investigação, contra aqueles que defendiam a vacina naquele momento. Nós vamos aguardar. De minha parte, não penso em nenhum, embora viesse a ter direito a entrar com ação indenizatória contra a União, de minha parte, não quero dar esse trabalho à União, nem responsabilizar os cofres públicos. De minha parte, eu creio que a opinião também dos demais membros da CPI, dos demais membros da cúpula dirigente da CPI, é que a investigação prossiga. Reitero, seja garantido o direito à ampla defesa e contraditório aos investigados, mas, sobretudo, que sejam punidos com o rigor que a democracia exige, pela gravidade dos fatos do que ocorreu. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu cabo de mais uma etapa da operação que investiga a organização de um aparato criminoso de monitoramento durante o governo anterior. As informações que todos vocês já devem ter dão conta que entre autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que foram monitoradas estão autoridades do Supremo Tribunal Federal, governadores de Estado e membros do Parlamento. Entre os monitorados do Parlamento encontram-se aliados, próprios aliados do governo anterior e, sobretudo, o núcleo dirigente da então CPI da Covid. Essas informações desta operação do dia de hoje da Polícia Federal só confirmam o que nós anteriormente apenas denunciávamos. Durante o período anterior, se montou um aparato repressivo com a intenção clara de romper o Estado democrático de direito e que, entre gravíssimos crimes cometidos, estava a violação da intimidade privada de opositores do governo. Isso também só reafirma que o que tenho dito frequentemente, a eleição do presidente Lula, mais do que a eleição de um candidato em um pleito presidencial, foi um movimento de salvação da democracia brasileira. O fato dos dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados, além de mim, dos colegas senadores Renan Calheiros e Omar Aziz, só traz também à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Além disso, as revelações também se revertem agora com a liberação do sigilo das investigações
As revelações que temos revertem de uma gravidade cada vez maior. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência.